Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje quero trazer para vocês o texto que está aqui no final desta edição da Ilíada de Homero, editora 34, tradução, notas, muitas notas, do Trajano Vieira. O texto é um ensaio da Simone Weil, uma importante filósofa, mística, estudiosa do século XX, francesa. Então, antes de ler o texto, não vou ler na íntegra, mas de trazer as ideias principais do texto, eu espero que vocês também leiam esse texto, quem tem essa edição. Estudem esse texto, ele é profundo, ele dá uma abrangência tão importante à Ilíada, a esta leitura, depois que a gente termina o texto da Ilíada, que é uma coisa assim incrível. Como que essa mulher conseguiu analisar a questão da força na Ilíada, O texto se chama A Ilíada ou o Poema da Força. Foi um ensaio que ela escreveu em 1939 e só foi publicado sob pseudônimo no jornal Le Courrier du Sul em dezembro de 1940 e janeiro de 1941. Ela publicou sob o pseudônimo de Émile Novy. O texto em francês, L'Iliade ou Le Poème de la Force, é uma revista literária francesa, Le Courrier du Sud. Simone Weil se refugiou em Marsella após a ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Então o texto tem essa força da Segunda Guerra Mundial, da presença da ocupação alemã, e quer também discutir sobre a importância desse contexto de guerra. É um estudo também sobre o que a França estava vivendo nesse contexto. Então, assim, olha, é espetacular, tá aqui no final da Ilíada. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa mulher, A Simone Dauphine Weil. Então, a pronúncia, em francês, para a gente poder ter uma ideia, em francês, como se diz o nome dessa mulher. Weil. 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 The Weil. W is pronounced like a V in French. Pronunciation. Politician. Simone. 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 Weil. Weil. Simone Weil. Deixa eu mostrar uma foto dela. Pra vocês poderem pesquisar depois também, quem quiser. Essa é uma das fotos mais conhecidas da Simone Weil. Ela estudou em Paris, no mesmo contexto que a Simone de Beauvoir. Ela é a Simone Weil. Essa é uma foto bem conhecida desta mulher. Para a gente entender a importância dela, Ela nasceu em Paris em 1909, no dia 3 de fevereiro. Ela foi uma escritora, mística, filósofa francesa e resolveu tornar-se operária da Renault para escrever sobre o cotidiano dentro das fábricas. Lutou na Guerra Civil Espanhola ao lado dos republicanos e na resistência francesa em Londres. Por ser bastante conhecida, ela foi impedida de retornar à França como pretendia. Foi acometida de tuberculose. Diz a história que não teria admitido se alimentar além da ração diária permitida aos soldados nos campos de batalha, ou aos civis, pelos tiques de racionamento. Com a progressiva deterioração do seu estado de saúde, em estado de desnutrição, ela faleceu poucos dias depois do seu internamento hospitalar. Então tem essa história de que ela teria morrido, por essa greve de fome, Então, assim, é uma mulher de resistência, de luta, principalmente de luta política. Então vocês vão encontrar muitos textos dela sobre isso. Ela é uma filósofa militante, mas também é uma mística. Aqui no Brasil nós temos muitas obras da Simone Weil. Por exemplo, A Condição Operária e outros escritos sobre opressão, A Gravidade e a Graça são os títulos de algumas obras.
espera de Deus, pensamentos desordenados acerca do amor de Deus, aulas de filosofia, o enraizamento, opressão e liberdade, a fonte grega, pela supressão dos partidos políticos, carta a um religioso, contra o colonialismo, o peso e a graça, Veneza salva, poesia e dramaturgia de Simone Weil. Então, assim, gente, é uma escritora que a gente precisa conhecer, né? Não é tanto falada nem na filosofia. Nós tínhamos uma professora que gostava muito da presença feminina na filosofia, então ela falou da Simone Weil, da Rosa de Luxemburgo, da Luandra Salomé. Então, assim, lá nos idos de 1998 que eu ouvi falar da Simone Weil. Mas, por exemplo, esse texto aqui, o primeiro texto que eu vim a ler na íntegra dela foi esse que está aqui no final da Ilíada, né, como complemento importante dessa leitura. Então eu gostaria de trazer aqui um pouco desse texto, né? Claro que eu não vou ler na íntegra, ele é bem longo. Ela diz que o verdadeiro herói, o verdadeiro tema, o centro da Ilíada é a força. Que força é essa, né? É a força que é manejada pelos homens. A força que submete os homens. A força que faz a carne dos homens se retrair. Na Ilíada, a alma humana mostra-se incessantemente modificada pelas suas relações com a força. Então, os heróis estão sempre relacionados com essa força. Ou a alma humana ela é arrastada, enceguecida pela força de que se julga dispor, ou ela é vergada sobre a coerção desta força que é exercida sobre ela. Os que sonharam que, graças ao progresso dali em diante, a força pertencia ao passado, viram nesse poema um documento. Os que hoje, na época de guerra que ela escreve, né, como antigamente, sabem discernir a força no centro da história humana, encontram nesse poema o espelho mais belo e puro. Ela vai dizer que a força é o que transforma em coisa qualquer um a ela submetido. Quando se exerce a força até o fim, ela faz do homem uma coisa, no sentido mais literal, pois transforma-o num cadáver. E ela vai usar muitos exemplos da Ilíada. Havia alguém, né? Estava vivo. E num instante depois não há ninguém. Isso é muito forte na Ilíada. A morte está à espreita do homem. Qualquer momento ele perde a sua força, né? É um quadro que a Ilíada sempre nos apresenta. Ela tira um exemplo do canto 11, versos 159 ao 162. Diz o texto: E os corcéis de falsas largas sacodem pelo campo de batalha os carros, ocos, chorando seus aurigas que no chão jazem, mais caros aos abutres que as esposas. Então aqui os cavalos estão chorando porque os seus aurigas, aqueles que dirigiam os carros, estavam mortos. Então eles andam, os cavalos, achei impressionante esta imagem, desbaratados pelo campo de guerra, chorando os aurigas mortos. Os aurigas, então, se tornaram coisas. Eles eram totalmente fortes, guiando os carros, depois eles estão ali jazendo como cadáveres. E eles são agora, eles são mais caros aos abutres, né, os animais que os dilaceram, né, depois de mortos, do que as esposas antes. Então eles vão ser pastos dos abutres e as esposas estão longe. Ela vai falar que esta força transforma o herói, que de repente era valente, guerreiro, em uma coisa. E o herói também, ele vai se tornar uma coisa arrastada atrás de um carro na poeira. Canto 22, versos 401 a 404, fala da morte de Heitor. Olha, do corpo que se arrasta sob o pó, cabelos escuros se dispersam. A cabeça outrora bela jazia no pó. É Zeus naquele dia, e Zeus naquele dia dá que os aqueus o humilhem no rincão natal. Então, o Heitor, que era forte, que era esplêndido, belo, protegia Troia, agora está ali com a cabeça
coberta de pó, sendo arrastado pelos cavalos. E Zeus então dá aos aqueus, aos gregos, naquele dia, humilhar os troianos no rincão natal. Então nós temos aí um herói que está sofrendo esta humilhação depois de morto, ele se torna um objeto. É a amargura do quadro, é a amargura deste quadro de Heitor humilhado que faz com que saboreemos que nenhuma imortalidade consola o homem. Que o homem pode se tornar de um momento para outro pasto de abutres, pode jazer no Hades, como diz uma outra passagem aqui do Ilíada, canto 17, verso 856 a 857. Dos membros voa a psique e ele desce ao Hades. Chorando assina, atrás deixando viço e ardor. Então o corpo, os membros descem ao Hades. O corpo desce ao Hades, a região dos mortos, né? E a psique também, a alma, né, vai para o Hades e ela chora a sina, chora o destino. Isso é importante, né? A presença do destino na Ilíada, que ela vai trazer aqui, né, essa força que nem os deuses comandam. Deixa atrás de si viço e ardor, a juventude. Os heróis são mortos, são arrastados para o Hades, deixam para trás a vida humana. E aqui é uma força que mata, é uma força sumária e grosseira. Então ela vai dizer que, ao mesmo tempo que há essa força que reduz os heróis há uma outra força que não mata ainda, mas ela vai matar. Ou talvez vai matar ou fique apenas suspensa sobre a criatura, que a todo instante ela pode matar. Então esse destino que paira sobre o homem, isso está muito forte aqui na Ilíada. O destino, a força que pode matar o homem, seja como for, ela transforma o homem em pedra. Transformar em coisa um homem que continua vivo também. Mesmo vivo, né? Esse homem pode ser transformado em uma coisa, no sentido de que ele está refém desta força, né? Ele está vivo, tem alma, contudo é uma coisa. Ele está à mercê do destino. Criatura estranhíssima. Uma coisa que tem alma, estranho estado para a alma, né? Ela vai questionar, ela vai refletir sobre isso. Estranho estado para a alma humana, que de repente pode se tornar um objeto. Quem dirá o quanto esta alma precisa incessantemente para conformar-se a isso, torcer-se e contorcer-se sobre si mesma. E aí ela deslancha, gente, com muitos exemplos, né, de um homem desarmado e nu, para o qual se aponta uma arma viva, de repente ele se torna um cadáver, antes de ser alvejado. Então nós temos vários momentos em que os heróis jovens pedem clemência aos guerreiros. Por exemplo, canto 21, versos 64 ao 66, versos 71 a 72. Diz Homero: pensando assim, o aguarda. Atônito, aproxima-se para abraçar-lhe os joelhos. A ânima queria evitar o revés fatal e a quere negra. Então, antes de se tornar, vamos dizer, cadáver, aqui diz, a ânima queria evitar o revés fatal. Queria evitar o destino fatal. Queria evitar a morte. E a quere são as eríneas, né? Aquelas que tecem o destino humano. Ele queria evitar que a quere negra cortasse o fio da vida, né? Se eu não me engano, é a Atropos, ela que corta o fio da existência. Ele gruda nos pés, o guerreiro aqui gruda nos pés, nos joelhos daquele que vai matá-lo. Suplica, pondo uma das mãos em seus joelhos, enquanto a outra não soltava o pique agudo, pedindo clemência, né? Então nós temos um instante de impaciência por parte do guerreiro, que bastaria só um gesto para tirar a vida do suplicante. É um pedaço de carne viva que está ali manifestando vida, acima de tudo pelo sobressalto, né?
mas está diante da força. Faz sobressaltar, então, diante desta realidade, todo e qualquer composto de carne, nervos e músculos. Sozinho, tal suplicante não estremece, não se arrepia, não tem mais licença para isso, mas seus lábios irão tocar o objeto para ele mais carregado de horror. Então nós temos um exemplo que ela coloca, Príamo beijando as mãos de Aquiles, que havia matado vários de seus filhos. Ilíada, canto 24, versos 477 e 479. Sem ser notado, o magno Príamo adentra, abraça os joelhos do Aquileu, beija suas mãos cruéis, brutais, algozes de seus muitos filhos. Então é um espetáculo de um homem que antes era poderoso, senhor de Troia, reduzido a um grau de infortúnio e paralisante. Como é paralisante durante todo o texto a presença de mortos, de cadáveres, né? Nós temos vários cadáveres, vários mortos durante a Ilíada. São cenas horripilantes, né? De violência, de dor. Canto 24, verso 480 e 484. Como quando a insensatez retém um homem que mata alguém em seu país e já no exílio, ao adentrar um passo, o rico vê atônito, assim o herói chocou-se quando viu o velho. Como os demais se chocam, todos se entreolhando. Aquiles estranhou, né? Como que Príamo está ali na sua tenda, como que ele conseguiu chegar no acampamento, né? Para resgatar o corpo de Heitor. As palavras, então, de Príamo para Aquiles, nesse momento de dor, vão fazer com que Aquiles também chore pelo seu pai Peleu, né? Que não encontrará, não terá de volta, porque o destino de Aquiles é perecer também na guerra. Isso está presente durante toda a Ilíada, quando Tétis já fala, né? Você terá uma glória, mas terá uma vida curta. Você voltará, você não voltará, né? Para a sua terra, para Fítia, mas você vai ter glória, você ficará presente nos poemas dos Aedos, mas não terá uma vida longa. Então a iminência de transformar-se em um nada, mesmo Aquiles, grande herói, né, que matou tantos guerreiros aqui depois da ira, antes também da ira, né, que havia invadido cidades, resgatado, né, ou raptado escravas como Briseida. Então, principalmente aí nesses tempos de guerra, né, o homem pode tornar-se um nada. E a Ilíada trabalha essa questão muito forte. Olha, os seres humanos à nossa volta têm somente por sua presença um poder exclusivo de interromper, reprimir, modificar cada um dos movimentos que nosso corpo esboça. Um passante não desvia nossa marcha da mesma maneira que uma placa. Não levantamos, andamos ou sentamos em nosso quarto quando estamos sozinhos, da mesma maneira que o fazemos quando temos uma visita. Mas essa influência indefinível da presença humana não é exercida pelos homens, aos quais um gesto de impaciência pode privar da vida, antes mesmo que um pensamento tenha tido tempo de condená-los à morte. Diante deles, os outros se movem, como se eles não estivessem presentes, e eles, por sua vez, no perigo em que se encontram de serem reduzidos a pó, num piscar de olhos, imitam o nada. Abauroados caem, caídos permanecem no chão pelo tempo que for, até que o acaso insinue no espírito de alguém o pensamento de reerguê-los. Eles não cogitam levar a sério essa ressurreição. Então nós temos sempre os heróis caídos pela força, pelo destino brutal, e cabe ao homem então se reduzir a este nada, né? Perdendo assim toda a vida interior, só reencontrando um pouco dela quando surge a possibilidade de mudar seu destino. É uma força então que inebria impiedosamente qualquer um que a possua. Ninguém a possui efetivamente. No caso, de repente, Heitor tem toda a força. No outro canto, ele já é morto por Aquiles, né? É esse destino, esta balança em que Zeus pesa o destino dos homens.
Quando Aquiles está conversando com, eu não sei se é, acho que é com o Príamo mesmo, ele diz, olha, Zeus Pai, toma a balança de ouro e põe as duas queres funestas, longamente dolorosa. Não, é um outro episódio, ainda não é a questão dos jarros, é a questão da balança mesmo, está no canto 8, verso 69 ao 72. Zeus Pai toma a balança de ouro e põe as duas queres funestas, longamente dolorosas, dos teucros doma equinos, os gregos, né? Ou melhor, os troianos, e de argivos brônzeos, os gregos. Libra no meio e tomba o dia dos aqueus, dos gregos. Tomba naquele dia os gregos. Esse que eu quis dizer aqui, que eu me lembrei, é Aquiles conversando com o Príamo, fala dos dois jarros. Está no canto 24, verso 527 a 528, 531 a 533. Aquiles diz ao Príamo, dois jarros há no umbral de Zeus, de dons que dá, um deles com revés, há dádivas no outro. Essa imagem, né? Essa imagem que Zeus dá ou um vaso com revés, com tragédias para o homem, ou um vaso com dádivas. De repente, qual que você vai receber, né, naquele dia? A quem dá só tristeza, torna miserável. O impele a fome vil por toda a terra diva, por onde os deuses e as pessoas o desprezam. Então ela vai trabalhar essa questão aqui desse destino que pesa sobre os homens, né? Essa punição do destino que faz com que pereçamos, que pune automaticamente o abuso da força. Foi objeto primordial de meditação entre os gregos. Ela constitui a alma da epopeia, denominada Nêmesis, essa força. É o motor das tragédias também de Ésquilo, no século V. Os pitagóricos, Sócrates e Platão, partiram dela para pensar o homem e o universo. Então é muito interessante esse trabalho, né? Sobre essa força que é a marcha da guerra na Ilíada e também a marcha que leva os homens à derrocada ou à glória. Assim, então, ela esmaga todos a quem ela golpeia, né? Essa força, essa violência. Termina por parecer extrínseca tanto àquele que a maneja como àquele que padece dela. Nasce então a ideia de um destino sob o qual carrascos e vítimas são similarmente inocentes. Vencedores e vencidos são irmãos na mesma miséria. O vencido é uma causa de tristeza para o vencedor, assim como o vencedor para o vencido. Olha um trecho aqui do canto 24, verso 580, 540, 542. Teve um só filho, em breve morto. Na velhice não acompanho, pois, distante do país, me sento em Troia, algoz que a ti e aos teus filhos aflige. Essa dor de perder os amados, né? De ser dilacerado pela força. Então, ela traz todos esses exemplos da força que domina homens e deuses, e no meio quase do texto, ela tem uma longa passagem sobre a questão da guerra, que eu achei interessantíssima. E é bom, como eu falei, você ler isso aqui com muita calma, né? Pela profundidade do texto, para aurir toda a riqueza, né, desta passagem. Eu vou ler aqui algumas passagens sobre esse horror da guerra. Lembrando que ela escreve em 1939, num contexto de dominação alemã, né, de guerra, Segunda Guerra Mundial. Mesmo depois de vivenciada, a guerra nunca deixa de parecer um jogo. As demandas próprias da guerra são terríveis, completamente diferentes daquelas associadas aos esforços de paz. A alma só se submete à guerra quando não consegue mais escapar dela. E enquanto escapa, passa dias livres de qualquer necessidade. Dias de jogo e de sonho, arbitrários e irreais. O perigo é então uma abstração. As vidas destruídas são como brinquedos quebrados por uma criança, igualmente indiferentes. O heroísmo é uma pose teatral e cheia de arrogância. Se além disso o impulso vital multiplica momentaneamente
a potência do agir, o indivíduo julga-se irresistível em virtude de uma ajuda divina que protege contra a derrota e a morte. A guerra, então, se torna fácil e é amada de maneira vil, quando ela está longe, né? Mas esse estado não perdura na maioria das pessoas. Chega um dia em que o medo, a guerra se aproxima, né? A derrota e a morte dos companheiros queridos fazem a alma do combatente vergar sob a necessidade. A guerra, então, deixa de ser um jogo ou um sonho. O guerreiro termina por compreender que ela existe realmente. É uma realidade dura, infinitamente dura para ser suportada, pois encerra a morte. Pensar na morte é insustentável a não ser em clarões. A partir do momento em que se sente que ela é efetivamente possível. Verdade que todo homem está destinado a morrer e que um soldado pode envelhecer em meio aos combates. Mas, para aqueles cuja alma é submetida ao jugo da guerra, a relação entre a morte e o futuro não é a mesma que para os outros homens. Como é viver, como é conviver num estado de guerra, né? Eu li recentemente do Frederick Manning, Soldados Rasos, como que é estar, né? Eu pensei muito nisso, num estado de guerra, né? Nós que vivemos num país em que não tivemos Primeira nem Segunda Guerra Mundial, tivemos revoltas, tudo, mas como é estar ali no limite, né, da vida? Para os outros, a morte é um limite imposto antecipadamente ao futuro. Para eles, ela é o próprio futuro, para quem está em guerra, né? O futuro que sua profissão lhes atribui. Vai contra a natureza do homem ter a morte como perspectiva, né? Eu posso morrer a todo instante. A partir do momento em que a prática da guerra torna sensível a possibilidade de morrer a cada minuto, o pensamento é incapaz de passar um dia sem topar com a imagem da morte. O espírito então fica tenso como se só fosse capaz de padecer a existência por pouco tempo. Mas cada nova aurora traz a mesma necessidade dia após dia. Passam-se anos. A alma é violentada diariamente. Todas as manhãs a alma é mutilada de toda aspiração, porque o pensamento não pode viajar no tempo sem passar pela morte. Assim a guerra suprime toda ideia de finalidade, até mesmo a ideia de finalidade da guerra, que é o que acontece lá nos Soldados Rasos, né? Chega um momento que eles começam a questionar por que estamos aqui enquanto os generais, os generais, os grandãos, né, os poderosos estão direcionando essa guerra, né? E não estão aqui conosco. Ela extingue o próprio pensamento de pôr fim à guerra. A possibilidade de uma situação tão violenta é inconcebível quando não se está nela. Quando se está nela, inconcebível é o que ela possa acabar. Assim não se faz nada para produzir esse fim. Os braços não podem parar de empunhar e manejar as armas na presença de um inimigo armado. O espírito deveria maquinar para encontrar uma saída, mas perdeu toda a capacidade de maquinar alguma coisa nesse sentido. Está inteiramente ocupado em se violentar. Entre os homens, quer se trate de servidão ou de guerra, os infortúnios intoleráveis sempre perduram por inércia, parecendo assim, de fora, fáceis de carregar. Perduram, porque subtraem os recursos necessários para se escapar deles. Contudo, a alma submetida à guerra clama pela libertação, mas a própria libertação se apresenta sob uma forma trágica, extrema, a forma da destruição. Um final ponderado, razoável, desvelaria para o pensamento um infortúnio tão violento que não pode ser tolerado sequer como recordação. O terror, a dor, o esgotamento, os massacres, os companheiros destruídos, impossível todas essas coisas pararem de fustigar a alma se a embriaguez da força não vier afogá-la. Ela vai trazer um exemplo do canto 2, verso 160 a 162. Olha, a ideia de que um esforço sem limites possa gerar um lucro nulo ou ilimitado pela dor. O texto diz: concederão a glória a Príamo e troianos. Helena Argiva, causadora de incontáveis baixas entre os aqueus, distantes de sua pátria. Então a guerra trará glória para Aquiles ou também para Helena. Então, diante da existência do inimigo, a alma se vê obrigada a destruir sua essência natural.
e acredita que só pode se curar pela destruição do inimigo. É muito forte isso, né? Que eco pode encontrar em tais corações a tímida aspiração da vida? Como trazer vida nesse momento de guerra? Quando o vencido suplica que lhe permitam ver o dia novamente? Depois ela vai falar da natureza dessa força. O poder que ela tem, né, de transformar os homens em coisas é duplo e se exerce de dois lados. Ela petrifica de formas diferentes tanto as almas dos que padecem dela, quanto as dos que manejam, né, dos que manejam a força. Essa propriedade alcança o mais alto grau em meio às armas, a partir do momento em que uma batalha se encaminha para a sua decisão. As batalhas não se decidem entre homens que calculam, maquinam, tomam uma solução e a executam, mas entre homens despojados dessas faculdades, transformados, rebaixados à classe da matéria inerte, os soldados rasos, né? Pura passividade ou das forças cegas, puro arroubo. Este é o único segredo da guerra. E a Ilíada o exprime por suas comparações, nas quais os guerreiros aparecem como semelhantes do incêndio, da inundação, do vento, dos animais ferozes, de qualquer causa cega de desastre, ou dos animais ariscos, das árvores, da água, da areia, de tudo que é movido pela violência das forças exteriores. As comparações são abundantes na Ilíada, né? Em que os guerreiros são transformados em objetos ou forças da natureza. A arte da guerra é simplesmente a arte de provocar tais transformações. E o material, os procedimentos, a própria morte infligida ao inimigo não passam de meios para esse fim. Ela tem como verdadeiro objeto a própria alma dos combatentes. Mas essas transformações constituem sempre um mistério. Os seus autores são os deuses que mexem com a imaginação dos homens. Seja como for, essa dupla propriedade de petrificação é essencial à força, e uma alma colocada em contato com a força não lhe escapa, senão por uma espécie de milagre. Tais milagres são raros e breves. E aí ela vai dizer que a alma desperta fugazmente, né, para se perder logo em seguida com a dominação da força, desperta pura e intacta. Mas nela não irrompe nenhum sentimento ambíguo, complicado ou nebuloso. Nela só a coragem e o amor têm lugar. Às vezes um homem encontra sua alma deliberando consigo mesmo, em várias passagens da Ilíada tem isso. Quando, por exemplo, Heitor, diante de Troia, sem socorro dos deuses, né, ou dos homens, tenta agir sozinho em face do destino. Então ele começa a se perguntar, né, como que ele vai fazer diante daquilo, né? Ele está ali até com medo do destino, né? Mas não pode fugir à força desse destino. Mais adiante, ela tem outros trechos importantíssimos sobre a Ilíada, que merecem ser lidos assim, com muita calma, né? Vou trazer alguns aqui, olha. A Ilíada é uma coisa única, por essa amargura que procede da ternura e que se estende sobre todos os seres humanos, como a luz do sol. Se o tom nunca deixa de estar impregnado de amargura, atingindo a nós, tampouco degenera em queixume. A justiça, o amor que não tem lugar nesse quadro de extremas e injustas violências banham-no com sua luz sem jamais serem perecíveis, salvo por uma ligeira inflexão. Nada de precioso, destinado ou não a perecer, é desprezado. A miséria de todos é exposta sem dissimulação nem desdém. Nenhum homem é colocado acima ou abaixo da condição comum a todos os homens. Tudo que é destruído é lamentado. Vencedores e vencidos são igualmente próximos, são semelhantes do poeta e do ouvinte. Toda a Ilíada avança à sombra do maior infortúnio existente entre os homens, a destruição de uma cidade. Esse infortúnio não pareceria tão dilacerante se o poeta houvesse nascido em Troia. Mas o tom não é diferente quando se trata dos aqueus, dos gregos, né? Que perecem longe da pátria. A fria brutalidade, né, está presente aqui na Ilíada e não é camuflada por nada. Porque nem os vencedores nem os vencidos são admirados. São desprezados ou odiados. Na Ilíada tudo está ausente da guerra, tudo que está ausente da guerra, tudo que a guerra destrói ou ameaça está envolto em poesia.
e os feitos de guerra nunca. Então aqui ela diz, a passagem da vida à morte, por Homero, não é velada por qualquer reticência. Olha um exemplo que ela dá. Canto 16, versos 347 e 350. Os dentes cospe, os olhos enchem-se de sangue, que jorra pela boca aberta e das narinas, e o encobre Thanatos com ampla nuvem negra. Então Homero não poupa o leitor dessas descrições terríveis da morte. O destino e os deuses quase sempre decidem sobre a sorte cambiante dos guerreiros, dos combatentes. Nos limites determinados pelo destino, os deuses dispõem soberanamente da vitória e da derrota. São sempre eles que provocam as loucuras e traições, que a cada instante impedem a paz, provocam então guerra. E é seu ofício, a guerra, né? E eles só têm como motivação o capricho e a malícia. O extraordinário senso de justiça que inspira a Ilíada talvez tenha exemplos desconhecidos para nós, mas não teve imitadores. O tom do poema parece testemunhar diariamente a origem das guerras, né, mais antigas. A história talvez nunca nos esclareça quanto a isso. Ela vai trazer, olha, Tucídides, que 80 anos depois da destruição de Troia, diz que os aqueus sofreram por sua vez uma conquista, os gregos, né? Podemos nos perguntar se esses cantos da Ilíada, onde o ferro raramente é nomeado, não são cantos desses vencidos, alguns dos quais talvez houvessem se exilado, obrigados a viver e morrer bem longe da pátria, como os gregos caídos diante de Troia, tendo como os troianos perdido também suas cidades, eles se reconheciam tanto nos vencedores que eram seus pais, quanto nos vencidos, cuja miséria assemelhava-se à sua com o passar dos anos. A verdade dessa guerra ainda próxima poderia ser vista por eles sem o véu da embriaguez do orgulho, nem da humilhação. Eles poderiam imaginá-la ao mesmo tempo como vencidos e como vencedores, e assim conhecer o que jamais vencedores nem vencidos conheceram, uns e outros ofuscados pela cegueira. Isso não passa de um sonho sobre tempos tão remotos, só nos resta sonhar. Depois ela diz que esse poema é uma coisa milagrosa. Ninguém na Ilíada escapa da força, né, da alma também. E olha, essa subordinação à força, assim como ninguém escapa dela na Terra, né, ninguém escapa da força. Tudo que no seio da alma e das relações humanas escapa ao império da força é amado, mas amado dolorosamente, devido ao perigo de destruição sempre à espreita, né? Você ama loucamente, mas você corre o risco de perder aquele amor, né? Pela força. Tal é o espírito da única e verdadeira epopeia que o Ocidente possui, a força do destino, que rouba aquilo que amamos. A Odisseia de Homero, né, parece não passar de uma excelente imitação, ora da Ilíada, ora de poemas orientais. A Eneida de Virgílio é uma imitação que, por mais brilhante que seja, é prejudicada pela frieza, a declamação e o mau gosto. É isso que ela diz. As canções de gesta não souberam alcançar a grandeza por falta de senso de justiça. Na canção de Rolando, que é uma gesta francesa, né, a morte de um inimigo não é sentida pelo autor ou pelo leitor, como a morte de Rolando, né? A tragédia ática, ao menos a de Ésquilo e Sófocles, é a verdadeira continuação da epopeia, da Ilíada. O pensamento da justiça ilumina-a sem jamais interferir. Nela a força aparece em sua fria dureza, sempre acompanhada dos efeitos funestos, aos quais não escapam nem quem faz uso dela, nem quem a padece, uso da força. Nela a humilhação da alma sob coerção não é disfarçada, nem envolta em piedade fácil, nem fadada ao desprezo. Nela, mais de uma criatura ferida pela degradação do infortúnio é oferecida à admiração. Queria chegar nesse ponto. Olha, o Evangelho, ela é uma mística, né, gente? Lembremos disso. O Evangelho é a última e a maravilhosa expressão do gênio grego, que o autor bíblico colhe o pensamento grego, a influência da Grécia, né, helenismo lá na Palestina, nos textos de Paulo nos evangelhos. A Palestina, antes dos romanos, foi dominada pelos gregos. Então o pensamento grego está muito forte ali nos evangelhos. Olha o que ela diz.
O Evangelho é a última e maravilhosa expressão do gênio grego. Como a Ilíada é a primeira. Nele, no Evangelho, o espírito da Grécia transparece tanto na medida em que é instado a procurar a exclusão de qualquer outro bem, o reino e a justiça de nosso Pai Celestial. Entre aspas, palavras de Jesus, né? Quanto também na medida em que nele a miséria humana não só é exposta, como o é numa criatura simultaneamente divina e humana. Olha que bonito, Jesus, né? Os relatos da paixão mostram que um espírito divino, unido à carne, é transformado pelo infortúnio, treme diante do sofrimento e da morte. Sente-se no fundo da angústia separado dos homens e de Deus. O sentimento da miséria humana lhes confere essa aura de simplicidade aos evangelhos, que é a marca do gênio grego e constitui todo o valor da tragédia ática e da Ilíada. Algumas palavras reproduzem um tom bem próximo ao da epopeia. E o adolescente troiano relegado ao Hades, quando os jovens são mortos, né? E vão tristes para o Hades, a alma lamentando o destino, né, deixando para trás o vigor, deixando a beleza. Embora a contragosto, vem à memória quando Cristo diz a Pedro: outro te cingirá e te levará para onde não queres. Então, ela está falando que esse pensamento grego está aqui até nas palavras de Jesus a Pedro, né? É a força que você será levado a outro lugar quando você estiver velho. Essa aura é indissociável do pensamento que inspira o Evangelho, pois o sentimento da miséria humana é uma condição da justiça e do amor. Aquele que ignora a que ponto a fortuna variável e a necessidade mantém toda a alma humana sob sua dependência, não pode ver como semelhante, nem amar como a si mesmo aquele de quem o acaso o separou como um abismo. A diversidade das coerções que pesam sobre os homens produz a ilusão de que há entre eles espécies distintas, incapazes de se comunicar. Não é possível amar e ser justo, exceto quando se conhece e se desrespeita o império da força. As relações entre a alma e o destino, em que medida toda a alma modela sua própria sorte, o que uma impiedosa necessidade transforma numa alma, qualquer ao sabor da sorte variável, o que pode permanecer intacto por efeito da virtude e da graça, tudo isso é matéria em que a mentira é fácil e sedutora. O orgulho, a humilhação, o ódio, o desprezo, a indiferença, o desejo de esquecer ou ignorar, tudo contribui para produzir uma tentação. Por isso, e se souberam alcançar em todas as coisas o mais alto grau de lucidez, pureza e simplicidade, né? A Ilíada e os Evangelhos. Romanos e hebreus julgaram-se uns aos outros imunes à comum miséria humana. Os primeiros, enquanto nação escolhida pelo destino para ser soberana do mundo, os romanos. Os segundos, os hebreus, mediante a graça de seu Deus e na justa medida em que lhe obedecessem. Além disso, o espírito do Evangelho não se transmitiu puro às sucessivas gerações de cristãos. Desde os primeiros tempos, julgou-se ver um sinal da graça no fato de os mártires padecerem os sofrimentos e a morte com alegria, como se os efeitos da graça pudessem ir mais longe nos homens do que em Cristo. Aqueles que pensam que o próprio Deus, uma vez feito homem, não pode encarar o rigor do destino sem tremer de angústia, deveriam ter compreendido que só podem elevar-se, aparentemente acima da miséria humana, àqueles que disfarçam o rigor do destino aos seus próprios olhos, com o auxílio da ilusão, da embriaguez ou do fanatismo. O homem que não está protegido pela armadura de uma mentira não pode padecer a força, sem por ela ser golpeado até a alma. A graça pode impedir que esse ataque o corrompa, mas não pode evitar as feridas. Ao se esquecer disso, a tradição cristã só muito raramente veio a reencontrar a simplicidade, que torna pungente cada frase dos relatos da paixão. Por outro lado, o costume de impor a conversão velou os efeitos da força sobre a alma de quem a maneia. Então ela começa, sabe, parece que num êxtase, né, a falar desta correlação entre Ilíada e Evangelho, né, trazendo Jesus como um herói mesmo lá da Ilíada, mas aqui ressuscitando para a vida, enfrentando o destino, sofrendo as agruras do destino, para que o homem participe desta ressurreição, né? Coisa linda. E depois ela vai falar de outros escritores, né,
que foram influenciados por essa força do destino, como François Villon, Shakespeare, Cervantes, Molière, Racine, que perceberam a miséria do homem, senão no amor, ao passo que os efeitos da força na guerra e na política deviam sempre ser revestidos de glória. Talvez ainda pudéssemos citar outros nomes, mas nada do que produziram os povos da Europa equivale ao primeiro poema conhecido que surgiu num deles, né? No caso aqui, a Ilíada, que surgiu na Grécia. Talvez eles resgatem o gênio épico quando souberem não acreditar no abrigo da sorte, nunca admirar a força, não odiar os inimigos e não desprezar os desafortunados. É duvidoso que isso seja para breve. Lembrando que ela escreve no contexto de guerra, 1939, e vendo aí a França, né, sendo sitiada, vendo toda essa questão da miséria humana, né, do confiar na força, desprezar os desafortunados, né, e perder essa riqueza que é passar pelo destino, pela morte, mas com a glória, né, sempre presente, né, com a força da glória, no caso, para o cristianismo, com a força da ressurreição. Texto impressionante, vale a pena ler, estudar. Aqui eu trouxe alguns pontos, né, só para vocês perceberem como que fomos brindados com uma obra, né, aqui junto da Ilíada, importantíssima, da Simone Weil. A força, a importância do poema, né, como um poema da força. É isso aí, gente. Um abraço e até mais.